siga minhas redes sociais. Haruchika. Haruchika ou Haruchika é um daqueles animes que prova que Boku da Keigai Naimachi foi um excesso no primeiro capítulo mal feito. Tem um monte de coisa nesse primeiro episódio, mas em nenhum momento pareceu que eles estavam quebrando a história pra jogar mais coisa. Tem um pouco de mistério que eu sinceramente não sei dizer se vai ser o foco da série ou se foi só esse primeiro episódio. Tem uma associação com música pra pessoal que gosta de música, e me veio logo à mente, será que é porque teve aquele sucesso com A Sua Mentira de Abril? Mas pelo menos no primeiro episódio não parece ser o caso. Uma estética muito bonita do olhão grandão mesmo, mas que foi só uma coisa que eu notei um instante e depois nada demais. Tem um pouco de humor e eu gostei do humor. Não pareceu forçado e quando apareceu eu achei bom. Complementa o caráter da personagem. Discussão de temas e depois spoilers. Da forma como começa, eu sinceramente achei que fosse ser só um desfile de clichês. A juventude, o mistério, personagens bonitinhos, amor. Mas eu realmente gostei do episódio e eu acho que eles trabalharam os temas sem depender desses clichês demais. O uso do tema de música é muito interessante nesse caso. Não só você pode mostrar alguma coisa interessante para pessoas que talvez queiram saber, ou simplesmente pessoas que tenham curiosidade quanto à música e mesmo assim não vão lembrar depois, mas ao mesmo tempo não exige demais da pessoa assistindo. E usam isso como parte do mistério de uma forma bastante interessante. O personagem principal é uma daquelas garotas que não é a garota feminina que todo mundo adora, sociedade japonesa, e por isso quer ser a garota feminina que todo mundo adora, sociedade japonesa. A personagem principal talvez seja a primeira vez em que eu percebi que aquele cabelo desarrumado que as pessoas botam pra dizer que ela é masculina, parece um trilóbita, tem dois coisões assim, mas ao mesmo tempo é um desarrumado arrumado demais. Eu sei que um desenhista vai ter dificuldade de não fazer um padrão, mas isso não quer dizer que o cabelo é desarrumado, isso quer dizer que o cabelo tem um padrão fora do normal. Detalhes que me aborrecem e não deve aborrecer mais ninguém, eu tenho certeza. Spoilers. Eu tenho que falar isso imediatamente. Eu já vi alguns personagens gays em anime em que gay é a personalidade do personagem. Essa foi a primeira vez que eu vi um personagem gay, jovem, falando de amor, e literalmente não deixa de ser um detalhe. Não só é um detalhe, você só descobre que ele é gay no final do episódio. É totalmente irrelevante para a história, e talvez se torne relevante nos próximos episódios quando a história se desenvolver, mas nesse exato momento não é nada demais. Exatamente como a homossexualidade é no mundo real. A personagem principal tem uma personalidade muito interessante. Não é só um clichê, apesar de haver um clichê primário que ela usa. Ela demonstra sua atitude de formas diferentes, então fica interessante. O segundo personagem amigo dela de infância é também interessante. Ele não é vazio de personalidade, lógico, ele não tem a personalidade tão desenvolvida quanto ela nesse primeiro episódio, mas é uma personalidade que claramente destaca ela, da mesma forma que ela vai destacar ele no futuro, tenho certeza. Os personagens de apoio não têm grande personalidade, mas eles não recebem um foco gigantesco. Então parece que o foco da série está perfeitamente onde deve estar. Como eu disse, tem a questão do mistério que eu não sei se vai continuar ou não. Eu posso te dizer que parece que se houver realmente uma questão de mistério, não vai ser uma coisa realmente tenebrosa, não vai ser uma coisa terrivelmente sombria ou macabra, mas o mistério também não foi um daqueles mistérios falsos que ninguém sabia como resolver e você vendo, sabe? Pô, isso é óbvio. Então eu acho interessante. Se eu já não estivesse acompanhando 3 séries, eu talvez visse também. Com certeza eu tô curioso pra ver como seria o segundo episódio. Talvez eu veja, não sei. E eu não vou dizer qual é a surpresa no final do episódio, mas me diga o que você achou quando você viu. Tabimati Late Show. Super rápido, esse também é um show de 7 minutos e 50. Não é uma história extremamente elaborada, mas isso é positivo. Não vai ser pra todo mundo, mas é pro pessoal que gosta de uma história mais profunda. Dá a impressão que vai ser uma coletânea de histórias. Discussão de temas e depois spoilers. É um daqueles anime do sexto inferno. Vamos falar de emoções. Não tem muito mais a se dizer quanto aos temas. Esse episódio específico fala de comida, mas se for uma coletânea de histórias, é provável de não continuar no mesmo tema. Eu digo que parece uma coletânea de histórias porque a história está muito bem resolvida em um episódio. Ainda assim pode não ser uma coletânea porque eles dão um pouco do passado dos personagens, então talvez continue. Talvez seja um misto. A ideia parece ser de seguir o subtítulo, Esperando a Minha Jornada. Histórias de pessoas e de como é importante você seguir a sua jornada, mesmo que você não queira se despedir das pessoas. Essa com certeza foi a sensação que eu tive no primeiro episódio. Spoilers, Sherlock. Esse episódio me lembrou do Jotalhão. Porque eu acho que eu nunca ouvi tanto a palavra Pomodoro em tão pouco tempo. Nada demais, nada de ruim, só engraçado.
A única coisa realmente a se notar é que você meio que percebe que a intenção toda do anime é dizer que você vai voltar eventualmente. Que você partir para sua jornada não é um problema porque você vai voltar uma hora ou outra. Que talvez seja uma das coisas mais difíceis de você fazer as pessoas verem. Kokaku no Pandora é um daqueles animes num futuro próximo, com um pouco de tecnologia avançada. Requer que você queira esse tipo de fantasia para aceitar isso, mas não parece tão forçado quanto outros. Eu gostei da estética e é uma estética bonita naquele sentido de que, de vez em quando, você vai ver um pouco mais de beleza e isso contribui. É um daqueles animes leves, tem algumas piadas que não são tão engraçadas, mas como é tudo leve, meio que se encaixa. Teve uma coisa que me incomodou muito, eu sei que foi pro humor, eu sei que não devia me incomodar tanto, mas me incomodou muito. Cara, pra que fazer isso? E eles colocam como se fosse uma coisa que eles vão ter que fazer cada um dos episódios, talvez 2 ou 3 vezes por episódio. Discussão de temas e depois spoilers. Menininhas lutando contra o mal, mas o mal é tecnológico em vez de mágico. A caracterização dos personagens eu gostei muito, não é extremamente profunda, mas eles estão se divertindo com como eles apresentam os personagens. Então você se diverte também? O tema da tecnologia, do jeito que eles colocam, eu acho que está muito bem usado, porque aparecem algumas coisas tecnológicas, mas não parece que mudou a vida completamente. Então não é aquele extremo e você meio que se encaixa melhor. Se mostrar uma coisa extrema demais é mais difícil para a pessoa se encaixar e ver aquele mundo como possível. Aqui não tem esse problema. Talvez uma ou outra coisa você ache um pouquinho forçado. A comédia, apesar do que eu falei que me incomodou, eu gostei bastante. Não é super cômico, é aquela comédia que soma a como o anime é visto. Esse show tem fanservice e vocês vão ver que tem service imediatamente. Mas, de novo, não me pareceu super forçado. Não é um fanservice super bem feito, mas não é um fanservice que tá destruindo a história também. Você nota alguns detalhes que estão ali só pra ser fanservice, mas eles não atrapalham a história. A coisa que me incomodou é que tem uma associação sexual a essas garotas. Na história não é sexual. Existe uma desculpa pra isso. Sabe aquela coisa de o personagem tem que beijar a outra personagem para ter o seu poder? É isso, só que 1000 vezes pior. Isso é absolutamente desnecessário e é extremamente fanservice. De fato, seria extremamente difícil de você dizer que é um problema pedofílico por causa da desculpa que eles dão, mas continua sendo fanservice. Eu realmente não sei dizer se eu veria, mas eu fiquei curioso para ver o que mais vão fazer com o resto do episódio, mas eu ao mesmo tempo penso que esses pedaços vão me incomodar ainda. Se forem muitos, talvez até me façam parar de ver a série mesmo que eu continue. Spoilers! A primeira das personagens principais que é mostrada, quando mostram ela, você não saberia que ela é uma personagem principal. Ela é parte do fanservice, ela tem peitos que destruiriam o seu pulmão. Os peitos dela são maiores do que a cabeça dela. Se não são, são do mesmo tamanho. Praticamente a mesma coisa. Não que eu não goste de peitos, mas do jeito que ela foi apresentada, deitada lá, se bronzeando e tal, você acha que ela é parte do cenário. Por isso que eu tô dizendo que é um fanservice, mas não é problemático. Você sabe que é fanservice, mas eles ainda estão se divertindo com isso. Eles ainda te apresentam um personagem que você nem saberia que é um personagem principal com isso. A personagem principal é uma ciborgue de corpo todo, como eles chamam, então ela é praticamente um robô com um cérebro humano. Eles não falam se é esse o caso ou se de repente ela é só um programa, mas daí vem que ela pode combater os inimigos e tal. A outra personagem é praticamente a mesma coisa, se não for a mesma coisa, só que com uma personalidade super fechada. No sentido cômico, tá? As pessoas querendo mexer nas orelhas de gato dela e ela... foi muito engraçado. A coisa que realmente me incomodou, e que se eu vir mais da série talvez pare de me incomodar, mas talvez me incomode mais ainda, é que existe uma coisa chamada Pandora Drive. Que em algum momento parece escrito Pandra Drive. Isso permite essa garota usar o corpo ciborgue dela para lutar. Esse drive fica na barriga, embaixo, basicamente onde seria aquilo, na outra garota. Então você literalmente vê essa outra garota, e a primeira vez que você vê isso já me deu uma coisa assim, porque, porra, fanservice pra Lolicon não é uma boa, nunca. E aí abre um compartimento e a garota tem que botar a mão ali. Mas eles literalmente fazem essa piada, não é nem uma coisa pra você rir e naquele mundo não existe isso. Não, eles literalmente fazem essa piada 2 vezes no episódio. Então é um fanservice pra Lolicon com justificativo. Se a justificativa for o bastante pra você, aproveite. Eu não sei se é o bastante pra mim. Especialmente porque as garotas são desenhadas como garotinhas de 10 anos. E pessoas que pensam em fazer fanservice pra Lolicon desenham como garotas de 10 anos, garotas de 8 anos.
Eles só não fazem funk porque eles não são do Brasil. Então esse é o meu problema. O resto do episódio foi tão divertido que eu talvez veja o segundo, mas eu provavelmente não vou conseguir seguir a série direito por causa disso. Então eu não sei se eu posso recomendar ou não. Prince of Stride. É um anime de esporte, você deve ter visto pelo nome. Eu comecei a ver já com o pé atrás porque eu não costumo gostar de anime de esporte. Eu gostei de Ashita no Joe 2, mas eu não terminei o Ashita no Joe original. E eu não daria um 10 ou um 9 pra esse anime, mas eu acho que é um 7 ou um 8 fácil. Talvez até um 8,5. Algumas coisas como clichês que são esperados desse tipo de anime aparecem, mas nunca me pareceu uma distração. O humor que é colocado eu gostei, o design dos personagens eu gostei, talvez um pouquinho bonito demais pra experiência. Como eu falei no Active Rage, às vezes você cria um personagem masculino bonito demais e aí você quer que ele seja masculino e meio que quebra. Não foi tão forte nesse caso, mas eu senti um pouquinho isso. Se você gosta de anime de esporte, veja. Se você não gosta de anime de esporte, talvez você não queira continuar com a série, mas você não vai odiar. Discussão de temas e depois spoiler. A história não é nada fascinante, a premissa não é nada fascinante, é algo bastante visto nesse tipo de anime, mas como eu disse agora há pouco, não me pareceu ser uma distração. Muitos desses animes colocam foco demais nesse tipo de história pra chamar a sua atenção e dizer que é importante. Só que você tá em casa e você vê e diz, não, isso daqui acontece a cada 5 segundos no mundo do anime. Eu prefiro esse tipo de estratégia. É uma coisa que acontece a cada 5 minutos no anime. Então as pessoas que estão passando por isso levam a sério, mas eles não esperam que você leve a sério todo minuto, instante. Você tem que estar tenso. De fato, tem um momento, como você pode esperar nesse tipo de anime, em que eles colocam uma tensão. E eu não fiquei tenso o tempo todo, mas eu senti um pouco de tensão. E sendo que é o primeiro episódio, talvez a tensão aumente ao longo do tempo. Eu não sei se é impressão minha, mas me parece que anime de esporte em geral coloca o humor simplesmente porque não tem história. Então em alguns desses animes eu vejo humor, o humor pode até não ser ruim, mas ele parece ser uma ilhazinha no meio de uma falta de história. Não parece ser o caso aqui. Até o que eu vi, que foi só um episódio, o humor deles meio que forma o personagem. Spoilers! Falando no humor, teve um momento que eu literalmente ri, porque eles têm um personagem calado e tal, e aí de repente ele começa a massagear a perna dos personagens. Eles mostram as pessoas achando isso estranho, porque é estranho, mas da forma que o personagem é apresentado, fechado, não quer falar, mal se apresenta na turma dele. É lógico, o anime é dentro de uma escola, porque é um anime. Animes feitos fora de escola são só pra fechar a cota do governo. Só falta animes que passam em escola começarem a dizer que perderam o emprego porque tem um outro anime que não é de escola que teve que entrar. Mas da forma que ele é apresentado, todo fechado, não quer participar da vida dos outros estudantes, e de repente ele tá mexendo na panturrilha de alguém, eu parei e ri. É uma piada literalmente bem feita. Da mesma forma que o momento em que tem uma tensão foi muito bem feito. Então eu não sei se eu vou ver a série mais, mas se você tem algum tipo de curiosidade pra ver um anime desse tipo, veja. Quem gosta de anime de esporte vai gostar, quem não gosta de anime de esporte não vai odiar, e se você estiver naquele meio que você não sabe, talvez essa seja uma muito boa chance de você achar um anime de esporte que você goste. Caricato, mas crítico. Voltamos já. Divine Gate. Anime de poderes, futuro próximo, implicações de céu, inferno e um futuro possível que talvez você não queira que aconteça, apesar de algumas pessoas acharem que pode ser terrível. Eu não gostei do personagem principal, mas me dá a impressão ao mesmo tempo que eles vão melhorar ele, que ele está sendo colocado da forma que ele foi colocado para ser mudado. Só nesse primeiro episódio não dá pra saber se é isso que eles vão fazer, mas tomara que seja. E eu digo tomara que seja porque pela primeira vez em fazendo os episódios 1, eu parei pra ir baixar o episódio 2 desse anime imediatamente, que acabou de fazer o barulho confirmando que foi baixado. Os personagens não são muito profundos, mas eles não ganham foco demais. O personagem principal ganhou foco pra caramba, eu não gostei dele. Os poderes em si parecem básicos até o começo, mas eu não posso dizer se tão bem feitos ou não, porque literalmente aconteceu muito pouco de uso de poderes. Por outro lado, eu posso dizer que as caracterizações de personagens quanto aos seus poderes foi bastante interessante. Aparece, por exemplo, alguns personagens por um instante, e eu já tenho uma ideia muito boa de qual
qual vai ser o poder daquele cara. Simplesmente porque a forma como ele foi caracterizado foi tão boa e tão condizente com esse poder. Discussão de temas e depois spoilers. O tema do futuro, como foi colocado, pra mim é só uma distração. A cena de luta podia acontecer exatamente igual em um trem, caracterizado num coisa do presente, e em vez da tecnologia usada ser usado poderes. Então parece que o futurista está sendo forçado demais pra mim. O pouco que eu vi das armas, elas parecem ter um design interessante, não é super notável, mas isso pode ser um positivo. Você não quer que as armas no seu anime pareçam algo fora do comum. É exatamente o problema que eu tenho com como a tecnologia está sendo mostrada. Você não precisa de tecnologias holográficas que vão ser caras e vão gastar energia constantemente para dizer para as pessoas não passarem porque vai passar um bonde. Uma luz vermelha já funciona tanto quanto. O que me intrigou e me fez baixar o segundo episódio imediatamente foram todos os outros personagens fora o principal. Como eu disse, talvez ele esteja sendo colocado dessa forma pra ser mudado, mas se você olha pra ele e pensa em Death Note, não é sem motivo. E eu não estou dizendo que a história dele seja ruim, eu estou dizendo que pessoas super depressivas assim não funcionam na sociedade tão facilmente. E só pra colocar em contexto, existe um motivo pra esse estereótipo acontecer tão mais no anime? Japoneses têm um problema histórico de sociedade reprimindo as emoções deles. Então ocorrem casos como o Sai de Naruto ou esse garoto em que ele se vê forçado a não demonstrar nada. No caso dele é bem mais interessante, mas ao mesmo tempo é irreal demais. Por outro lado, todos os outros personagens receberam pouco foco e tiveram pouco trabalho. Então, pra mim, parece um anime de ação. Talvez mais pra aventura, porque não teve 1 bilhão de lutas, mas eu prefiro muito mais isso do que um Active Raid da vida, que o highlight do episódio é uma luta entre 2 robôs péssima. Spoilers. Então, eu falei que você pensar em Death Note não é à toa, porque o garoto mata os pais. Ele é o irmão negligenciado porque o outro irmão tem poderes e ele não tem. O cenário que eles escolheram colocar não é novo, mas parece muito bem feito. Parece que pode sair muita coisa disso. Parece que você vai ter um personagem com conflitos internos super desenvolvidos. E eu faço questão de dizer, a relação que eles colocam entre poesia e uma pessoa com problemas internos é extremamente factual. A grande maioria das pessoas que faz qualquer tipo de arte tem problemas internos e a arte é uma forma de resolver isso. Então o garoto pensando em poesia o tempo todo, ótimo. O problema é, desde o primeiro instante, ele não quer participar do mundo. Então por que diabos ele está analisando o mundo para fazer poesia? Ele faz não sei quantos poemas logo no começo, que parece que dá uma ideia de ele está além da situação, ele sabe mais do que os outros. Parece que ele está falando o futuro do que vai acontecer no desenho, mas ao mesmo tempo você quer criar a ideia de que esse garoto está parado no tempo. Você não pode estar além do tempo e parado no tempo ao mesmo tempo. Existem animes com problemas, existem animes com momentos chatos. Esse é um anime com um problema chato. Toda vez você vai notar o problema e esse problema vai chamar a sua atenção para quão chato ele é. Você basicamente tem o Light, que decide que não vai usar o Death Note. O que eles apresentam da história no primeiro episódio meio que justifica isso. Mas não é interessante você ver o Light parado. Não é interessante você ver o Light com o Death Note olhando pra ele dizendo eu não devia usar isso. Shou wa Gyaroku Rakugo Shinju não é um show pra todo mundo, mas se você gosta de shows sobre comédia, não cômicos, mas sobre comédia, você vai gostar muito. Especialmente se você tem interesse na cultura japonesa. Se você for otaku, eu suponho que você tenha. Eu não me lembro quando foi a última vez que 48 minutos passaram por mim tão rápido. Não deixe o tamanho do episódio te assustar. Passa assim. Discussão de temas e depois spoilers. O anime discute Rakugo, que é uma arte cômica japonesa. A pessoa está contando uma história de uma forma cômica, existem vários tipos de história, todas elas são para entreter uma audiência. Eu não vou nem tentar passar a história toda do Rakugo, porque é gigantesca, muito menos tentar te dizer quão correto isso seria, porque eu não sei. Mas se você quiser ter uma ideia do que Rakugo é, não uma base de estudos, não uma base histórica, uma ideia do que o artista está tentando fazer nessa arte,
eu recomendo. Dito isso, a série não é apenas para fãs de Rakugo. Pelo contrário, ela é mais para iniciantes. Eles falam alguma coisa da forma de arte, mas eles estão muito mais interessados em passar a ideia e o sentimento da arte. Ao mesmo tempo, a história dos personagens é interessante. Sabe como um filme bem estruturado tem uma estrutura sendo criada para um clímax e aí no final você só vê as coisas caindo no seu lugar? Filmes muito bem estruturados e que contam histórias mais complexas têm mais de um clímax. Um deles é maior do que todos os outros, é claro, mas ainda assim eles mantêm a tensão na audiência exatamente onde eles querem que o espectador esteja tenso. Esse episódio faz isso. Realmente você vê um certo tipo de história e quando você começa a achar que aquele tipo de história está se alongando demais, pã! Novo nível da história. Eu não tenho como falar bem o bastante. Detalhe, a base de história dos personagens não é particularmente nova. Não é o clichê que você vê todos os dias da semana no caminho de comprar pão. Mas não é exatamente inovadora. A forma como ela é trabalhada é boa. Esse também é um anime que eu vi qualidade no design, mas eu nem vejo necessidade em falar do design, porque a história é tão interessante. Spoilers? A história é basicamente que um deles é um mestre, um deles é um aprendiz. O aprendiz acabou de sair da cadeia. Sim, é pra você torcer por alguém que é uma boa pessoa, apesar de ele ter saído da cadeia. Ah, então ele é um anti-herói. Não, ele é um herói sim. Ponto. Até onde é mostrado nesse episódio, ele não é anti-herói. Ele é um herói que foi pra cadeia. Eu tenho certeza que eles vão explicar mais disso nos próximos episódios, mas isso é tão incomum. Além disso, nós temos aquela garota que é muito macho e por isso, uma hora ela vai virar a mulher. Não. Tem um motivo pra ela ser do jeito que ela é. Que eu não vou falar qual é, porque é o pá no meio da história. Além disso, da mesma forma que o personagem principal, eles te dão muitos motivos pra gostar dessa garota do jeito que ela é. Ela não é fechada e boba. Ela é forte. Ela tem motivos pra não falar sobre si demais, mas ela não deixa de se comunicar com as pessoas. Ela não é introvertida, ela é forte. Outra coisa que eu notei é que durante o episódio, a forma como o mestre fala parece ser a forma como um mestre dessa arte falaria. Sério, mas com momentos jocosos, sarcásticos, vendo a vida como algo ao mesmo tempo sério e engraçado. A única coisa que talvez realmente não seja boa é que eles colocaram o espírito do amigo dele que morreu. Só que, como toda boa história bem contada, não é um espírito necessariamente. Ele vê o amigo dele porque ele se sente culpado, mas não dá pra saber se o espírito realmente estaria ali naquela história. Eu ainda fico com o pé atrás toda vez que eu vejo esse tipo de coisa. Alguém fazendo algo por obrigação e aí você tem que botar um fantasma porque a pessoa não pode sentir obrigação por si mesma. Mas pode ser só o visual. Pesquisando o pouco que eu pesquisei sobre a arte, existem histórias especificamente de fantasmas. E a história que leva o aprendiz a querer ser aprendiz é uma história de fantasma, pelo que ele diz. Então, veja. Eu tô com vontade de ver de novo agora. Nijiro Days. Não tem muito a dizer, é um anime de 13 minutos. Comédia romântica bem leve. Eu não posso dizer que o humor foi maravilhoso, mas não foi exatamente ruim. Eu diria que a melhor palavra pra descrever esse anime é vazio. Desses 13 minutos, talvez eu me lembre de 2. Discussão de temas e depois spoilers. Como eu disse, comédia romântica, os personagens não são muito bem fundamentados, é tudo extremamente raso, não tem desenvolvimento. Eu sei, primeiro episódio, ainda mais um episódio curto, mas normalmente quando você tem personagens sem desenvolvimento e eles continuam funcionando, é porque a história é interessante bastante para você não pensar, nossa, eu tô olhando para um papel desenhado. Que é basicamente o que esse vazio que eu disse quer dizer. Você nota ser um desenho porque a história não te distrai. A maior parte das piadas foi extremamente básica, não foi em si previsível, mas não foi nada inovador também. Talvez o tema mais interessante desse anime é que, quando você vê a abertura e o encerramento, e como os personagens são desenhados, parece que o anime foi feito para promover uma boy band. É quase Puffy Yumi, só que é menos engraçado. A outra coisa ligeiramente interessante é que existe uma inversão de papéis. O garoto está apaixonado pela garota e os amigos dele estão falando do que ele deve fazer, em vez de se ver isso com garotas colegiais. Sim, o anime é numa escola. Sim, o anime é um anime. Sim, o anime é no Japão. Sim, o anime é um anime. Spoilers! Eu realmente
talvez não tenha muitos spoilers a falar, porque não tem muito a se falar desse show. As intrigas colocadas para ver, será que isso está acontecendo, não são interessantes. A garota por quem o personagem principal está apaixonado não é interessante. Ela mal está na história. Se colocasse um boneco de papelão em vez dela, você não notaria a diferença. Existe bastante potencial nessa inversão de papéis, existe bastante potencial em você inverter os estereótipos de homem para mulher e ver como isso seria, mas são só piadas jogadas. Ele vê que tem que defender ela de homens que estão ameaçando, mas não, os homens não estão ameaçando. Então por que eles estavam naquela postura ameaçadora? Eu sei, no Japão isso faz mais sentido porque eles são estrangeiros e tem toda uma cultura, até hoje, de auto-isolamento do Japão e de que o Japão é japonês e o resto é estranho e você não pode... Mas ninguém vai ficar numa postura ameaçadora se não está ameaçando alguém. Essa é a parte mais irritante do anime. A garota não ter personalidade e não entrar na história do anime em si é normal. A garota não ter personalidade e aparecer várias vezes no anime não faz sentido. A garota de cabelo rosa de Bubuki Buranki, que é um gênio e literalmente acha que é uma pedra, tem mais personalidade que ela. E, lógico, a pior coisa possível, eles terminam num cliffhanger. Eles estabelecem que a garota às vezes dorme no escritório do professor, e aí vai a coisa de, será que ela está namorando o professor? Não, todo mundo sabe que não. E se estiver também não é uma coisa jogada qualquer, porque não é hentai. Mas aí ele vai uma vez de uma forma totalmente inocente para entregar o seu caderno para o professor. E ela está dormindo lá, e ele não se controla e chega perto dela, e ela agarra a manga do casaco dele e acaba o episódio. Você tem uma coisa para uma piada tão boa ali para pelo menos salvar o final do episódio? Não! Eu quero te deixar curioso. Mas sabe o que acontece, anime? Eu senti o episódio passar e não me adicionar nada. Então quando eu me sinto curioso com o que vai acontecer, eu sei que pode ser só mais uma piada jogada sua começando o segundo episódio, ou só mais uma coisa romântica que não vai dar em nada porque a garota tem uma personalidade inferior à de uma pedra. Então eu não quero ver o segundo episódio. Quando a coisa mais interessante do seu episódio, que deve deixar as pessoas curiosas para ver o resto da temporada, é a última coisa que você coloca e ela está incompleta, você não vai ganhar fãs. Você vai ter pessoas como eu que estão falando com raiva porque você fez merda. E eu sinceramente não sei, é o primeiro episódio, eles podem escalar muito o humor e aí ficar interessante depois, eles podem trocar o diretor e fazer uma coisa totalmente diferente, eles podem até estar fazendo algum tipo de paródia a cada episódio e eu só peguei o primeiro e o primeiro pior possível. Eu não sei, mas sinceramente eu não quero ver mais dessa série. Quando eu comecei a ver o episódio e achei que ia ser só uma série pra promover uma boy band, eu achei que ia ter mais audiência do que eu acho agora. Quê? Voltamos já. Terraformers Revenge. Primeiro sessão nova aqui. Resumo pra quem não viu a primeira temporada. Sem grandes spoilers. Existe um vírus que está matando a população da Terra. Ele veio de Marte, depois que foram mandadas baratas e plantas pra Marte. Isso criou um ciclo que criou um clima em Marte, então as pessoas poderiam ir pra lá, mas o vírus ataca as pessoas, tem uma taxa de mortalidade de 100% e nós não temos como evitar isso, então nós precisamos de uma amostra do vírus original vinda de Marte. A história toda é que as pessoas vão pra Marte e encontram com baratas gigantes, humanoides, extremamente fortes. Começa a ser feito um tipo de operação para dar para as pessoas habilidades de certos animais da Terra. É basicamente um anime de guerra, lutas, violência, mas com um elemento humano aqui e ali. Muito bem feito, personagens muito bem caracterizados, poderes muito bem caracterizados. Eu adorei. Eu vi a primeira temporada toda e eu revi os últimos episódios antes de ver esse para poder ter uma comparação. Mas agora vamos ao Revenge. A primeira coisa que você vai notar no Revenge é que o tom mudou extremamente. Continua sendo um anime de superpoderes, mas a caracterização dos poderes não está tão boa. O inimigo continua sendo o mesmo, mas a variedade dos inimigos apresentados é extremamente baixa. O tom foi totalmente quebrado. O visual também está muito fraco. As baratas na primeira temporada não eram feias, elas eram bizarras. Você entende porque aquilo tá ali, parece ter uma ordem natural para aquilo, mas aquilo é desagradável. Agora parece que os quadris delas não estão presos no resto do corpo. A história em si também está extremamente fraca.
Enquanto todos os episódios apresentavam uma história e tinham uma progressão, apresentavam um personagem e deixavam ele interessante, aqui parece só mais um, nós estamos aqui, Então se você vê esse primeiro episódio e acha não vale a pena voltar na primeira temporada, não se deixe enganar. Essa temporada tem um problema sério, mas a primeira temporada é maravilhosa. Discussão de temas e depois spoilers. Como vários primeiros episódios de segunda temporada, esse episódio cai em algumas armadilhas. A própria mudança de tom pode ser para tentar ter uma audiência maior, mas alguns problemas com certeza são momentos de tentar pegar a audiência, colocando coisas que as pessoas que viram a primeira temporada já sabem, o que é compreensível. Mas bem feito é bem feito. Quando eles colocam uma personagem falando, ele é assim por causa disso, e aparece uma cena da primeira temporada, tem que ser bem feito. Aqui não é bem feito de forma alguma. A caracterização dos poderes e a caracterização dos próprios personagens é muito bem feita na primeira temporada. Aqui, não. Uma das personagens principais, por exemplo, era uma mulher com personalidade fria, cuja humanidade era demonstrada em pequenos detalhes. Tem uma implicação que talvez ela tenha interesse no outro personagem principal, mas isso é muito sutil porque eles estão no meio de uma guerra. Então a caracterização do cenário também é muito bem feita. Aqui, ela virou uma donzela. Ela literalmente para e diz, não morra! Um dos poderes dela é que ela tem um tipo de pó que depois que atinge alguém, leva um tempo e explode. Aqui, ele só explode. Sinceramente, parece que por preguiça mesmo. Como se mudaram o roteirista e alguém falou, as coisas que ela bate explode. O outro personagem principal usa artes marciais. Ele não bate só, ele usa a força do adversário contra ele. O poder dele é usado de uma forma semelhante. Então, obviamente, esses dois personagens já lutam de forma diferente. Aqui, você não poderia separar os dois. Fora ela bater e depois as coisas explodirem, não tem diferença. São duas pessoas batendo. Pelo menos metade da última temporada é passada em uma noite. Eles se sentindo encurralados diretamente. Essa temporada começa, é dia, todo mundo tá feliz. Tem momentos cômicos que simplesmente não funcionam, porque eles são bobos. E eles não são aqueles momentos humanos em que alguém está sendo bobo porque sente a necessidade de aliviar o estresse. Eles são só momentos bobos. Não tem o nervosismo, não tem o estresse para ser aliviado. Spoilers! Talvez a coisa mais irritante nisso tudo foi um momento em que o personagem principal está no meio de uma situação difícil, como sempre. Ele já usou o medicamento 2 vezes para poder ter os seus poderes, então ele tá ficando sem poder, e do nada tem uma explosão de Ki. Um conceito que não foi usado em nenhum episódio da primeira temporada. Eles literalmente têm personagens olhando pro lado dizendo o que foi isso, como se ele tivesse o hack do Imperador. E aí ele está com seus poderes de novo. Isso poderia ser colocado porque ele é filho de alguém que fez a operação e ele mesmo fez a operação, então teve um efeito extra. Isso poderia ser colocado como um efeito da operação que ninguém previu antes. Mas é literalmente colocado como uma bola de luz e pessoas sentindo a pressão espiritual dele. Quebra com o tom do original de uma forma tão absurda que parece que você está vendo outro anime. Ao mesmo tempo, por toda a primeira temporada, os personagens sofrem com a perda dos outros personagens. Mesmo sendo personagens secundários, dá pra você sentir o peso da guerra. Além, é claro, do próprio peso de você estar numa situação assim. Aqui, o episódio inteiro, você não tem um momento em que eles falam a respeito. Inclusive, você tem uma cena em que eles estão tendo um funeral, basicamente. Eles dizem que vão trazer as almas das pessoas de volta para a Terra com eles. Mas você não sente nada. Não tem peso. E me parece que muitas dessas coisas são feitas para ficar mais estereotípico e mais pessoas aceitarem aquilo. Você não tem o peso da guerra porque nem todo mundo gosta de anime de guerra. Mas aí você vai perder a audiência que você tem. E você não vai ganhar audiência porque tá sendo mal feito. Então, de novo, se você vir esse episódio e achar não vale a pena ver nem a primeira temporada é ótima. A segunda... não. Eu não sei que eles mudem muito o roteiro pro segundo episódio, mas pelo que eles mostraram como prévia, não parece que eles vão mudar. Super Troruruko é um anime curto, 7 minutos e 50, comédia com o personagem principal numa escola. Eu não vou dizer que eu ri de todas as piadas, mas algumas eu achei engraçadinhas pelo menos, e outras realmente me fizeram parar e rir. Dá a impressão que você tá vendo o Mako de Kill la Kill, mas ela ainda não tomou café. Então ela está um pouco mais rápida que a maioria das pessoas, mas ainda não está naquela super velocidade. Eu tenho que falar rápido pra falar disso. Discussão de temas e depois spoilers. A estética do anime é bem agradável. Em vez de ter alguns personagens e alguns elementos no fundo super bem feitos, você tem vários elementos com pouco detalhe, e isso me cria um efeito bem parecido, tão bom quanto, só que eu prefiro, especialmente para um anime de comédia. Várias piadas são feitas dessa forma. Aliás, várias críticas ao próprio discurso da personagem são feitas dessa forma. Quando o anime começou, parecia que o nível de comédia ia ser bem baixo.
As piadas começam bem devagar. Mas aí você vai vendo que as piadas vão começando a ficar melhores. E chegam a ter certos picos que te surpreendem. Foi quando eu parei e ri. Então a comédia tem um ritmo que dá pra você apreciar a história e vai te surpreender de vez em quando com certas piadas. Funciona muito bem. Os personagens não são muito desenvolvidos, só a personagem principal que é um pouco mais desenvolvida. Mas isso não pesa porque o anime passa rápido e as piadas distraem disso muito fácil. Spoilers, Shirley's. A ideia é bem simples, eles vivem numa cidade que tem aliens. Isso se traduz em vários personagens em preto e branco que são um pouco diferentes ou totalmente diferentes. A crítica que eu falei ao discurso do personagem é que ela fala que odeia aquela cidade porque tem aliens, mas ela tem uma amiga que é uma alien de 3 olhos. Eu adoro essa referência a Toy Story. O pai da personagem principal trabalha na polícia, ele está incapacitado e ela tem que substituir ele. Simples, mas eles não focam nisso demais. Só pra você ter uma ideia do ritmo de comédia, já que é o mais importante aqui, o jeito como o pai é incapacitado é que eles estão tomando café da manhã, ele pega uma pílula que congela ele, e como eu disse, é um nível bem baixo de piada. Aí a filha sacode ele mais e mais rápido, e você dá uma risadinha porque está ficando caricato. De repente o pai quebra. Putz, então, se não for a melhor das comédias, com certeza sabe como fazer um ritmo que vai te agradar de vez em quando. Maioiga. Antes de mais nada, eu vi esse episódio 2 vezes. A primeira vez eu gravei isso tudo e eu tive que gravar de novo agora, mas foi bom eu ter visto a segunda vez, porque eu tive a impressão enquanto eu tava gravando que talvez eu pudesse tirar mais se eu visse uma segunda vez. É um anime de mistério, parece estar muito interessado em fazer aquele tipo de história em que todo mundo vai morrer. Não me pareceu particularmente assustador ou algo assim, mas assistindo a segunda vez eu achei algumas coisas mais interessantes. Eu não poderia te dizer se o mistério vai ser bom ou não, mas talvez valha a pena ver se você estiver interessado em analisar um pouco mais. Discussão de temas e depois spoilers. A caracterização dos personagens está extremamente fraca, mas tem um motivo para isso. Os únicos personagens que realmente ganham desenvolvimento são o personagem principal e 2 coadjuvantes. Outros personagens ganham um pouquinho de desenvolvimento, mas ainda muito raso. Eu não sei o quanto isso vai pesar durante a série, mas nesse exato momento, a primeira vez que eu vi, eu achei que estava raso demais. Agora, prestando mais atenção no cenário do que nos personagens em si, como talvez você deva fazer em todo mistério, me parece que há um motivo para isso, mas eu não sei quão efetivo vai ser ou não. Uma das coisas notáveis é que alguns personagens são particularmente coloridos para um anime de mistério. Não a ponto de realmente quebrar com a ideia, mas o bastante para você notar que talvez eles viessem de outro anime. Isso contribui para a atmosfera. A atmosfera que está sendo criada é que existe alguma coisa escondida. Mistério. Mas o interessante pra mim é que as coisas escondidas estão sendo escondidas pelas pessoas. A vila perdida que dá nome ao anime ainda não foi encontrada, e mesmo isso se dá em mais de um nível. Os personagens falam de coisas extremamente sérias como se fossem jocosas, mas ao mesmo tempo eles demonstram quando falam de si mesmos que não estão falando tudo o que deveria ser dito. Alguns por não saber, alguns por não quererem que as pessoas conheçam eles. Então nós passamos o episódio vendo os personagens e vendo quão misteriosos os personagens são, ao mesmo tempo que não está sendo dito este personagem é o personagem misterioso que você deve olhar, pelo menos não inteiramente. Uma outra coisa notável é que se eu precisei de 2 episódios para falar positivamente do anime, então talvez ele sofra de não telegrafar o bastante. Isto é, não criar um cenário em que seja razoavelmente absorvível o que ele quer que seja absorvível. Eu digo isso porque a primeira vez que eu vi o episódio, a cena tensa não me pareceu tensa, e a comédia no final não me pareceu cômica. Agora, a segunda vez, mesmo com sono, me pareceu um pouco mais. Então talvez na tentativa de ser menos contextualizado para ser mais misterioso, eles talvez tenham descontextualizado um pouco demais. Você com certeza não tem que deixar tudo previsível e dar tudo de mão beijada, mas isso não quer dizer que você pode deixar as coisas longe demais. E é perfeitamente plausível que você esteja criando certas coisas e deixando elas longe demais para pessoas que vão ver a série inteira. Mas eu também não tenho a menor ideia se é isso que realmente eles estão fazendo antes de ver a série inteira. Spoilers! Eles são todas pessoas procurando uma vila perdida, para onde eles poderiam ir criar uma nova vida. O que talvez não seja imediato é que eles não são só pessoas que se conheceram pela internet, eles são estereótipos de pessoas que você encontra na internet. A pessoa que quer deixar só os amigos pro lado porque ficou chato, o entusiasta de armas, a pessoa que tá online pra achar um namorado, o casal que se conheceu online e acha que foi o destino. Eu não posso dizer com certeza, mas parece que nosso personagem principal é alguém que não entra online tanto, pelo que é estabelecido e da forma como ele não tem um apelido e cria um. Parece que o amigo dele convidou ele. Ele é a pessoa que leva tudo a sério demais. Inclusive a tristeza de uma garota que fica triste por qualquer motivo. Mas fora esses dois, o único personagem que realmente é um pouco desenvolvido é Leon. Pode não parecer imediatamente, mas ela é uma Neko Girl. Daquele tipo que não confia em todo mundo e tem que ser conquistado.
exatamente como alguns gatos. Só que da forma como ela é colocada, eu precisei ver muito boa parte do episódio até eu notar que ela é uma Neko Girl. Ela não tem orelhas, ela usa um capuz que meio que fica como orelhas. Ela tem uma íris que parece um pouco de gato. E ela é uma dessas personagens que talvez você pense que é colorida demais para esse anime. Então existe a possibilidade de todos eles serem memes de pessoas que você encontra online. Future Car Buddy Fighter Triple D. Se você viu Yu-Gi-Oh! Você sabe o que esperar desse anime. Eu tenho que dizer que eu não vi as 2 primeiras temporadas, nem pretendo, e que eu não tenho interesse particular em ver nenhum anime de carta, mas por exemplo, quando começou Vanguard eu vi e eu achei uma bosta. Um jogo extremamente simples e um anime extremamente simples sobre um jogo extremamente simples. Nesse aqui, pelo menos, parece que o jogo já está razoavelmente desenvolvido. Discussão de temas e depois spoilers. Uma das coisas que eu particularmente não gosto desse anime é que eles usam um estilo exagerado demais pra mim. De novo, se você pensar em Yu-Gi-Oh! Você tem um cara com cabelo roxo e coisa e tal, mas ele é um cara. O adversário dele, que vai chamar a atenção com seu casaco branco, começa com um uniforme escolar. Então, apesar de ter sim um certo exagero no estilo, não é uma coisa imediata, direta, agora e pronto. Então, quando eu vejo uma garota com lâmpadas na cabeça sem motivo nenhum, eu digo que eu não preciso acompanhar esse mundo. Não tem pra quê. Não é uma questão de tempo, ele não vai fazer sentido. Olha o cabelo desse cara, ele tem orelhas. Por que ele tem orelhas? O design dos monstros eu tenho que dizer que foi bem feito, mas ao mesmo tempo não foi muito variado. Eu só vi dragões nesse primeiro episódio. Fora 2 personagens que provavelmente foram monstros também, mas não tem porquê. Spoilers, sure helps. Eu não estou dizendo que esse tipo de anime é particularmente original para começo de conversa, mas você ter um estudante tendo que lutar contra outro estudante, mas o outro estudante é dono da própria empresa, nossa, como isso é forçado. E por que ele tem orelhas? Ao mesmo tempo eu tenho que dizer que não é uma cópia exata do Kaiba, porque tem uma diferença nas personalidades. Por outro lado, o grande monstro dele é o dragão branco de olhos azuis com 3 cabeças, só que ele é preto e demoníaco. O personagem principal, por outro lado, não é uma cópia do Yugi, mas ele é uma cópia de todo outro personagem de filme de ação. Eu vou ser o mestre, eu vou ter as melhores cartas, Eu sou estúpido bastante pra levar um ovo comigo e botar dentro da minha camisa. Só pra ter uma piada muito mal feita de Okama que não funciona porque o personagem estaria grávido. Você gostou? Porque nós voltamos já. Ace Attorney, anime baseado em uma série de games super famosa, não sobre mistério em si, mas sobre resolução de mistérios. E eu queria poder dizer que eu gostei desse episódio, mas eu não gostei. Talvez ainda seja boa para os fãs da série. Discussão de temas e depois spoilers. Eu nunca joguei nenhum dos jogos, então eu não posso dizer se a atmosfera é condizente ou não. O design dos personagens tem alguns exageros para dar alguma caracterização, mas não muitos. Não me foi particularmente bom ou ruim. Só teve 2 designs que realmente me chamaram a atenção. O juiz e a chefe do cara. Ela porque é ao mesmo tempo materna e sexy. E eu meio que adoro isso. Por outro lado, o juiz não tem exagero nenhum. Roupa preta, barba. Perfeito para um personagem que está ali para ser neutro. Eu sei que nos jogos tem exageros quando faz uma objeção ou alguma coisa assim, mas depois do meio do episódio mais ou menos começou a ficar exagerado demais pra mim. Aqui e ali parecia caricato e divertido, mas em alguns outros momentos parecia só eu tenho que fazer o que fizeram no jogo. A apresentação do mistério em si foi particularmente simples. Eu sei que esse não é exatamente o foco, mas eu não sei por que se faria isso. Se você pode apresentar o mistério bem, por que não focar no mistério e depois focar no que você quer focar? As pessoas vendo podem gostar tanto do mistério quanto da resolução do mistério. Ganhar 2 vezes. O 3D doeu. Eu não sei se tem 3D em algum dos jogos, eu acho que na maioria deles não, mas eles fizeram uma cinemática para apresentar o tribunal e doeu. Eu não vou nem falar de caracterização porque praticamente não tem nenhuma, mas esse também não é o foco. Só o amigo do personagem principal que talvez seja divertido, porque ele é para ser o personagem divertido. Spoilers, Sir Helps. Eu gostei de quão inventivo foram os detalhes do mistério, mas ao mesmo tempo eu sei que o jogo tem a ver com contradições. Eu vi a primeira contradição antes deles falarem alguma coisa. Eles falam que a vítima morreu 4 horas e o cara fala 2 horas. E lógico, eu tenho que mencionar, isso é um tribunal extremamente estilizado. Mas isso em si não é um problema. O mistério pra mim foi um pouco simples demais, mas isso também talvez não seja um problema. É só o primeiro episódio. O meu problema maior é que eles talvez estejam se fixando demais em seguir o jogo. Ficou bem claro pra mim que a chefe dele estava dando as dicas que o jogador ganharia enquanto está jogando o jogo. Mas eu não estou jogando o jogo, eu quero ver um anime. No jogo se justifica dizer pra um advogado que ele tem que advogar, porque o jogador não é um advogado. Aqui, não. E a chefe Peitura morre.
isso, gente, foi isso que eu pensei. Se você gostou desse vídeo, curta e assine o canal para mais vídeos como esse. Compartilhe esse vídeo, ajude o canal a crescer. E deixe os seus comentários, eu quero saber o que você achou desse episódio. Muito obrigado, até a próxima. Tchau. E se você gostou, curta, compartilhe. E talvez se torne revelante. Revelante. Correndo, porque anime de corrida. Shougen Roku Hashu. Rakugo Shinju. Shougen Roku Rakuju Shinju. Tá bom, gente, é isso que eu achei. Tomara que vocês gostem de me ver irritado.